Ponte é uma construção que permite interligar ao mesmo nível pontos não acessíveis separados por rios, vales ou outros obstáculos. Uma das maiores pontes que existe no mundo, ela faz a ligação entre a cidade de Hong Kong com a cidade de Macau. Ela foi inaugurada no dia 23 de outubro de 2018. Ela levou aproximadamente 10 anos para ser construída. Ela consumiu um valor de aproximadamente quase 75 milhões de dólares. Essa ponte, ela tem como objetivo ligar várias cidades próximas para que acesso às cidades que antigamente eram difíceis ter esse acesso, ela poderia proporcionar. Bom dia, povo de Deus! Mais uma vez estamos de olho na lição. Como é que foi o seu dia? Como é que está sendo a sua semana? Espero que esteja tendo uma semana muito agradável, debaixo das bênçãos e da proteção de Deus. Hoje, o nosso estudo tem como tema o Mestre dos Mestres e a reconciliação. Ontem, o nosso texto básico para o estudo encontra-se no livro de Filipenses, no capítulo 2, do verso 1 até o verso 11. E nós falamos sobre a atitude de Jesus de se humilhar e se humilhar a tal ponto em morrer na cruz para nos salvar. Essa atitude de Jesus, além de mostrar o caráter e a presença de Deus Pai nesse mundo, e apresentar Deus como Deus de amor, teve também com a finalidade de fazer com que houvesse uma reconciliação entre Deus Pai e a humanidade. O nosso texto de hoje, para a nossa consideração, encontra-se no livro de 2 Coríntios, no capítulo 5, a partir do verso 16 até o verso 21. Nesse capítulo e nesses poucos versos, Paulo ele está enfatizando a importância do ministério da reconciliação. Querido, o que é reconciliação? É reconstruir relacionamentos destruídos por alguma razão. Como representantes de Cristo aqui na Terra, lembra que nós falamos ontem do capítulo 2 de Filipenses, que é o termômetro que mostra em que grau de satisfação nós temos sendo o exemplo de Cristo nesse mundo? Pois bem, no capítulo de hoje, nos mostra que o nosso ministério, como representantes de Cristo nesse mundo, é exercer a mesma função que Jesus exerceu. Qual foi a função? De reconciliação. Jesus veio a esse mundo para reconciliar Deus Pai com a humanidade. Quando o homem se afastou de Deus através da desobediência, Deus Pai enviou o seu Filho para nos reconciliar com Ele. Ora, se Deus Pai procura reconciliar nós com Ele, porque nós também não podemos nos reconciliar uns com os outros. A lição de hoje fala que muitas vezes os relacionamentos humanos se desmoronam. Acabamos nos afastando um dos outros, justamente muitas vezes por falta de entendimento e quem sabe por falta de um momento para parar e entender a situação que levou certas pessoas a tomar decisões que provocam esse distanciamento entre uma pessoa e outra. Através da palavra de Deus, é nos orientado que nós precisamos promover a reconciliação. E dentro desse capítulo de 2 Coríntios, capítulo 5, algumas coisas interessantes e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira é a seguinte: dentro desse capítulo, Paulo esclareceu quem é o responsável pela reconciliação. A pessoa responsável pela reconciliação é Deus, o Pai. Ele assumiu a liderança em restaurar o nosso ruinado relacionamento com Ele. Foi Deus que tomou a primeira decisão. Ele tomou o primeiro passo de vir até nós. Lembra que lá no livro de Gênesis, capítulo 3, na virada do dia, Deus questionou onde estava Adão? Veja, Deus foi atrás do homem. Hoje, Deus tem nos procurado todos os dias. E no Ministério da Reconciliação hoje,
A pessoa que precisa dar o primeiro passo para uma reconciliação é justamente aquela que se diz ser cristão. Aquela que aprendeu de Jesus a amar o seu próximo e o seu semelhante. Um outro detalhe importante aqui, querido, que no verso 18 de 2 Coríntios, fala que Jesus, ele promoveu essa reconciliação. Foi por meio de Cristo que houve essa reconciliação. E como foi possível essa reconciliação? Através da sua morte na cruz. E dentro do ministério da reconciliação, nós encontramos esse exemplo de Jesus, de ter morrido na cruz para que o homem pudesse novamente se reconciliar com Deus o Pai. E no verso 19 diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Deus estava promovendo essa reconciliação. Meu querido, imagina Deus dando o primeiro passo na direção do homem que havia errado. O que isso significa para nós? Que lição que nós podemos tirar desse exemplo e dessa atitude de Deus Pai em dar o primeiro passo na direção da pessoa que errou? Uma vez que somos cristãos e conhecemos e nos relacionamos com Jesus, relacionamos também com Deus Pai. E as mesmas atitudes que Deus Pai, que Jesus teve, nós como irmãos, nós vivendo nesse mundo, precisamos também ter. Qual é o primeiro passo? Nós tomarmos o primeiro passo na direção da reconciliação. É um ministério de suma importância que deveria estar funcionando muito bem dentro das nossas casas, dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas. Imagina se houvesse esse ministério da reconciliação, onde que pessoas promovessem mais a unidade, mais união entre aquelas pessoas que, por alguma razão, têm dificuldade de se relacionar com as pessoas que erraram. Querido, construir pontes não é fácil. Remover os obstáculos, remover os rios, remover tudo aquilo que impede de nós nos aproximar das pessoas, não é fácil. Precisa existir muito espírito de amor, muito espírito de humildade, assim como houve em Cristo Jesus, ao ponto de morrer na cruz, para poder alcançar a reconciliação entre Deus Pai e a humanidade. Querido, ontem eu fiz essa pergunta: até que ponto nós estamos dispostos a morrer por essa verdade? Hoje a pergunta: até que ponto você está disposto a se reconciliar com a pessoa que porventura te ofendeu? Em algum momento nessa caminhada, nessa jornada, houve atrito entre você e alguém, e que hoje está tirando seu sossego e a sua paz. Você que é cristão, você que tem ido à igreja, você que tem estudado a Bíblia conosco, em nome de Jesus, hoje eu quero promover a paz entre vocês. Que essa ferida seja curada com o bálsamo do amor de Jesus. Eu quero terminar a lição de hoje com esse pensamento da lição que diz o seguinte: embora a nossa obra não se compare com a escala cósmica da obra do Mestre como reconciliador, somos convidados, queridos, a participar do ministério da reconciliação em nossa esfera. Era isso que estava na mente de Jesus quando ele orou: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. João 17, verso 18. Oremos. Querido Pai que está nos céus, que o teu Santo Espírito nos ajude a viver em paz com o nosso semelhante, com os nossos próximos, com os nossos familiares. E se porventura, Pai, alguém que está ouvindo esse vídeo tem algum problema de relacionamento, de entendimento, e que tem tirado o seu sossego, a sua paz, que o Senhor possa dar sabedoria a essas pessoas e que elas possam buscar uma reconciliação. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos por Jesus. Amém. Bom dia, que Deus te abençoe.